E aí, vamos para a questão 30 da Unicamp 2025? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai para mais uma questão aí da Unicamp 2025, mas você já sabe, né? Não sei porque eu preciso falar, mas mesmo assim vai lá, ativa o sininho, dá o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, segue a gente em todas as plataformas sociais, dá uma olhada nas curiosidades curiosas históricas diárias lá nos shorts e nos reels, hein? Vamos para a questão 30 aqui, que é essa que eu achei assim, um pouco mais complicada, até o texto meio, né, sei lá, mas demandava aí um pouquinho, talvez, de conhecimento sobre o processo de descolonização afroasiática, principalmente envolvendo colônias, né, portuguesas na África, mas o texto também trazia já algumas, né, ajudas, digamos assim. Mas vai lá. A maioria dos países africanos, então já começa, a maioria dos países africanos tornaram-se independentes entre 1950 e 1975. Amílcar Cabral foi uma das lideranças que formularam projetos, então ele formulou projeto político para criar unidades nacionais no pós-independência. Tá? Então essa informação já é relevante para nós aqui. Ele havia nascido na Guiné-Bissau, em 1924. Depois de seu nascimento, sua família se mudou para Cabo Verde. Então, todos os territórios aí, né, associados a esse domínio colonial português. Né? Em 1945, obteve bolsa para estudar em Portugal, na Europa. Ou melhor, em Portugal. Na Europa, entrou então em contato com as teorias do movimento da negritude, do pan-africanismo e marxismo. De volta à África, em 1952, ajudou a fundar o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, de 1953. Iniciando a luta armada, então ele começou um processo de luta armada contra a metrópole 10 anos depois, em 1963. Então envolveu luta armada aí. Em um discurso, Cabral afirmou: "No nosso partido ninguém dividiu, pelo contrário, cada dia nos unimos mais." Então ele está falando de uma união aí. "Aqui não há papel, nem fula, nem mandinga, nem filhos de cabo-verdianos, nada disso. Adaptado de Malá com unidade nacional, unidade nacional e unidade continental. Uma discussão acerca dos projetos políticos de Amílcar." Então tá lá. Vamos para a alternativa então aqui, a primeira alternativa, a alternativa A, com base no excerto e com base aí, né, marque a alternativa correta sobre o ideário nacional proposto por Amílcar Cabral e pelo movimento por ele liderado. Então vai lá. O movimento e ele tal almejava, com base nas fronteiras dos reinos africanos que existiam antes da chegada dos europeus, construir nações independentes. Olha, é a ideia de vamos construir uma nação africana aqui baseada na antiga fronteira do reino africano, lá antes dos europeus dominarem tudo? Eu acho que não. Como eu falei, eu não conheço aí, né, todo o projeto aí, você também talvez na hora da prova não conhecia, mas acredito que a possibilidade aí de voltar às antigas fronteiras dos reinos que existiam, os reinos africanos que existiam antes da chegada dos portugueses, não existia, né? Porque isso, é claro, até acho que teria uma grande dificuldade para traçar isso aí, né? Portanto, não tem a ver, e o texto também em nenhum momento apresentou isso aí. Portanto, acho que a alternativa A já é errada, hein? A alternativa B buscava formar para o enaltecimento das identidades étnicas, enaltecer identidades étnicas, deixa eu ver se eu consigo fazer sem errar aqui, né, que antecediam o colonialismo, uma grande unidade pan-africanista. Olha, eu acho que... mas ele falou lá do pan-africanismo, né? Falou que ele entrou em contato com o pan-africanismo,
pan-africanismo. Realmente falou aqui, né? Quando ele foi estudar lá em Portugal e tal, tivemos isso aqui. Só que ele está, né, inaugurando um partido que é basicamente para a independência de Guiné e Cabo Verde, enquanto que o pan-africanismo seria juntar todos, né, os povos africanos numa grande nação, né, ou algo assim. Então, acredito que não é isso não, tá? Portanto, né, de uma grande unidade pan-africanismo também não está presente. E essa coisa de enaltecer identidades étnicas também não colocou isso aí o texto para nós. E não sei se, né, ele defendia isso, mas pelo menos não é o que ele defende aqui de uma unidade pan-africanista. Portanto, a alternativa B está belamente errada. Como eu falei, essa questão aqui foi a que eu achei um pouco mais complicada, mas vamos lá. Alternativa C. O movimento liderado por ele propunha um movimento de descolonização, beleza, mas das culturas africanas. Então ele queria descolonizar as culturas africanas, o qual demandava a adoção de dialetos locais e a rejeição como idioma nacional das línguas europeias, tipo falar português lá nessas regiões. Por sinal, regiões como Guiné e Cabo Verde deixaram de falar aí o português para utilizar os dialetos locais? Acho que não, né? Não tem esse dado aqui na cabeça e tal, mas eu acho que eles falam português até hoje, né? Apesar das tentativas de valorização dos dialetos históricos locais, mas acredito que ocorreu a predominância da língua portuguesa. Portanto, a alternativa C está certamente errada, né? Até porque também o texto não colocou para a gente lá que isso fazia parte do projeto dele, né? Então, a alternativa D ficou para nós aí, acho que como a certa. Vai lá. Alternativa D. O movimento defendia, para fortalecer a luta contra a colonização e ideologia portuguesa, as unidades políticas nacionais, calma lá, as unidades políticas nacionais posicionadas acima da diversidade de etnias africanas. Então, como eu falei assim, não está muito claro isso, talvez a partir do texto a gente traz alguns desses conceitos, né? Porque ele fala aqui, ó o nome do texto aqui, unidade nacional e unidade continental, uma discussão acerca dos projetos políticos de Amílcar Cabral. Então, uma coisa é a unidade nacional, de você unir Cabo Verde, unir Guiné, por exemplo, ali dentro do país, né, com seus interesses. Outra coisa é o pan-africanismo, com a unidade do continente africano inteiro, né? Então, é aquela coisa assim, como eu falei, não está muito claro isso aqui, a gente não conhece muito, né, esse movimento e tal dele aqui, mas acredito que está falando, manter a unidade nacional, a unidade política nacional acima da diversidade de etnias africanas. Então essa ideia, por mais que você tenha essa grande diversidade das etnias africanas no continente africano, ele está pensando acima de tudo na unidade nacional, né? Então, Partido Africano, traz essa ideia do africano aí e tal, mas para a independência de Guiné e Cabo Verde, como nações, né? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D, de Dumbo, o elefante voador. Uma história triste aí, né? É a alternativa D, então, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha acertado a alternativa D aqui, espero que você tenha entendido todas as questões, a resolução, então, aqui dessa questão. E já dá o like aí, né? Claro, e confira mais uma resolução na sequência aí, hein? Até a próxima. Falou, valeu!